assim, assim que você... que normalmente eram os meninos que ficavam com isso. Só que aí o pessoal da Química começou a se especializar, o povo da Química. Aí eles descobriram um jeito da Molotov não precisar acender. Era por fricção. Aí você jogava, foi a forma mais... E aí ela explodia no contato. Tá? Aí era assim, a gente estava uma vez numa passeata dessa, aí lá vinha os caras tudo com os cacetetes para bater em todo mundo, né? E armado, com o cacetete na mão, né? Aí o que todo mundo fazia aquela coisa, mas era técnica de defesa isso. Quando você jogava as molotov, ela fazia subir aquela coisa o fogo. Aí você ficava do lado de cá os estudantes e a polícia do outro lado, não passava. Como a gente vê às vezes nessas manifestações na Europa. Até hoje o pessoal na Europa usa muito isso. Porque aí fica, a divisão não consegue passar. Né? Só que se eles pegassem alguém e visse com molotov, com pedra, ou qualquer coisa que eles prendessem qualquer pessoa aí, eles já enquadraram na Lei de Segurança Nacional, já prendiam, já levavam preso. E assim, a pancadaria no mundo, né? Eu lembro que uma vez eu estava numa dessas passeatas e tinha que era até da minha turma, né? Da Fonseca. A Fonseca depois casou-se com a minha irmã. E ela tinha isso também, a gente ia se conhecendo, depois ia casando. Aí a gente tava nessa coisa, né? Joga molotov, sobe a coisa de não sei o quê. Aí nós caímos. Tropeçamos, não sei como é que foi. O cara abriu a cabeça dele com um cacetete, não sei. E eu ainda caí assim, mas eu lembro que ele comigo, ele ainda disse assim, vai embora, aquelas coisas chamam nome e tudo, mas não bateu. Mas com Fonseca, eles abriram a cabeça. Aí no dia seguinte a gente chegou na faculdade. O Fonseca era da minha turma, né? Aí pegando, o Fonseca teve que ir pro JF, fazer pontos na cabeça e tudo. Aí pegando, levando ele de sala em sala de aula. Olha o que a repressão fez com o estudante da medicina. Todo mundo derrotado, saiu todo mundo. Então, quer dizer, foi um papel muito importante. Só que a repressão era desproporcional. Porque os caras querem dizer que isso era uma guerra. Não era uma guerra. Um era os estudantes protestando contra uma coisa que existe, e o outro era um terrorismo de Estado, principalmente depois do AI-5. É muito diferente isso. Né? Aí o que é que acontece? Quando chega o AI-5, aí eles fecham tudo. Né? Fecham o PCE, fecham, e começa a prender e a matar todo mundo, e a torturar. E já torturava desde o golpe de 64. Né? Inclusive, quando a gente chega lá em Pernambuco, o pessoal conta que várias pessoas ligadas às ligas camponesas tinham sido mortas pelos usineiros, porque já tinham raiva do pessoal, por causa da questão da terra, matavam e jogavam o corpo no rio. O que é que acontecia? Esse pessoal não tinha nenhum conhecimento para saber onde devia denunciar. Muitos deles não tinham certidão de nascimento, eram analfabetos. Então essa história não foi contada. Eles eram jogados no rio. Então até hoje, por exemplo, a Comissão de Mortos e Desaparecidos, outro dia mesmo eu vi falando sobre os camponeses dessa época da minha geração. Porque eles não sabiam nem aonde se dirigir. Porque eles moravam no sertão, né? E eles tinham algumas formas de luta que era bem avançada, as formas de luta deles. Por exemplo, diferente da gente, que era mais reativa, por exemplo, eles tocavam fogo na cana, aí dava prejuízo. Por exemplo, Pernambuco, eles tocavam fogo na cana. Né? Aí dava prejuízo para os usineiros, né? Aí os usineiros, só que eles faziam isso porque já tinham repressão, já estavam matando gente deles. Naquela época a situação era tão grave, tinha muito trabalhador que não tinha nem carteira assinada, não recebia nem o salário, passavam fome, era uma coisa horrível. Então, assim, é uma situação muito difícil.
já estava lá no interior mesmo, longe, quando a gente foi preso. Né? E aí eu tinha, nessa época, sim, só um detalhe que eu achei engraçado para a gente situar. Quando eu fui casar, naquela época havia uma lei que para você casar no civil, eu não sei se era para homem ou para mulher, mas eu acho que era. Você tinha que ter 21 anos, que era a maioridade civil. Eu sei que teve esse negócio com a gente. Aí a gente não tinha 21 anos ainda. Aí a gente disse, não, a gente não reconhece o Estado, tudo aquelas coisas, né? Aí a gente casou só no religioso, porque o meu pai também não aceitava que a gente saísse de casa e não fosse casado. Aí nós casamos no religioso, né? Os padres, amigos da gente, que eram todos da ala mais progressista. Aí só fomos casar no civil, olha, quando meus filhos já tinham, acho que uns 4, 5 anos, uns 7, sei lá. Foi alguns anos depois. Porque aí veio a clandestinidade. A gente foi para a clandestinidade. E aí lá eu engravidei, né? Quando eu fui presa, eu estava com 2 meses de gravidez. E aí eles prenderam a gente no sertão. Quando a gente viu que não tinha mais jeito lá, aí a gente fez uma denúncia pública, porque eles levaram a gente para essa delegacia de interior. Aí nós dissemos, nós somos estudantes e tudo, somos contra a ditadura, aí a gente disse. E aí eu peguei os documentos, que a gente não usava o documento da gente, né? E tinha também um camponês da Liga que andava com a gente, assim para baixo. E aí nós conseguimos destruir todos os documentos. Eles não pegaram esses documentos, senão a gente podia pegar um processo, porque não estava com o documento da gente. Mas não podia usar o documento, porque senão eles pegavam a gente. Sim. Só para fazer um comentário, que a senhora falou sobre os estudantes que também que a cabeça dele, né, foi cortada aqui. Eu lembrei do caso da Era Vargas. Eu não lembro o ano, mas acho que 5 estudantes foram mortos, brutalmente mortos, porque eles eram contra o governo Vargas. Aí os policiais, eles estavam fazendo um protesto, e os policiais mataram ele a tiros. Mataram eles a tiros. Olha, tem a história do Getúlio Vargas, gente, num livro que foi lançado recentemente. Getúlio, se não me engano, é escrito pelo Lira, aquele escritor daqui do Ceará que é muito bom, acho que é Lira Neto. São 3 volumes. Eu li, é muito interessante, porque ele é fiel à história. Mas essa coisa, por exemplo, eu não vivia a Era Vargas, porque assim, quando Vargas faleceu, eu era criança. Mas engraçado que hoje eu lembro um pouco. Porque o Vargas, ele teve 2 fases. A fase da ditadura eu não vivi. Foi meu avô que falou pra gente, mas ele disse que era ditadura mesmo. Né? Que foi, inclusive, colocar o Partido Comunista na ilegalidade, proibiram e tudo. Essa época aí, eles matavam gente. Gente, olha, na época do Vargas tem uma coisa horrível, que é a história de entregar a obra ordinária para os fascistas. Vocês já imaginaram o que é isso, gente? Isso é uma coisa, assim, terrível. Quer dizer, você tem uma pessoa, ela estava aqui no Brasil, era mulher do Luiz Carlos Prestes, né? E aí, ela é presa aqui no Brasil. Você tinha o fascismo instalado, o nazismo instalado, nazismo, né, na Alemanha. Ela era uma judia alemã, né? Aí ela é presa, é levada para a Alemanha e ela é assassinada num campo de concentração. O governo brasileiro fez isso. Quer dizer, é uma coisa muito terrível, né? Então, aquele filme, tem um filme que é Olga. Sim. Né? É terrível porque você vê, né? É bem retratado, né? É bem retratado, né? Como foi e tal. Aí que
Mesma coisa foi na ditadura militar agora, está completando 60 anos. Sim. Quer dizer, a quantidade de mortos e desaparecidos, que até hoje não deram paradeiro do corpo nem nada. Né? Tem aquela história como é que é? A Vala de Perus, que eu acho que vocês já ouviram falar. A Vala de Perus foi um canto em São Paulo, se eu não me engano, é São Paulo e Rio. Eu vou estudar uma conferida, mas eu acho que é São Paulo. Em que eles fizeram uma vala comum, né, para jogar os corpos dos presos políticos assassinados pela ditadura militar agora, de 64 para cá, principalmente em 61. E aí o pessoal agora já andou, aquela consciência nossa desaparecida andou já identificando, porque hoje você tem DNA, trabalho dos familiares que já identificaram que realmente alguns dos desaparecidos foram mortos dentro da ditadura e foram jogados na Vala de Perus. É São Paulo, né? Tem. Porque, olha, eles tiveram uma repressão muito grande em São Paulo, tiveram órgãos de repressão estabelecidos pelo Estado. São Paulo, Rio, em Pernambuco também, aqui também teve. No Rio Grande do Sul, mas, por exemplo, em São Paulo, tanto que eles levaram pessoas. No Recife, também, em Pernambuco, eles tinham, e tinha um apoio do Quarto Exército. Então, foi uma coisa institucional. A gente fez algumas perguntas aqui para a gente entrar nos tópicos específicos do nosso trabalho. Aí a gente queria saber, assim, como exatamente a senhora ingressou, né, no movimento, qual que era a sua principal função, que são destacadas as tarefas, né, o pessoal que vai entrar no movimento. A gente queria saber um pouco mais. Olha, era mais ou menos isso. Eu entrei pelo JEC. A gente era tudo criado na igreja católica mesmo e tudo. Eu era no colégio, inclusive de freiras e tudo. Aí a gente começou com a história de JEC. Depois a gente conheceu o pessoal ligado à teoria da libertação, a questão da opção preferencial pelos pobres, né, que era a linha também no Helder Câmara. E aqui a gente tinha vários pais. Tem um deles que ainda está vivo. Os outros já faleceram, né? E aí a gente começou, quando eu entrei na medicina, a gente tinha, no meu caso, eu participava ativamente, sabe? Porque aí, por exemplo, nas passeatas, a gente normalmente, né, já ia sabendo, a gente entrava nas filas, né? Chegar na Praça do Ferreira, você já não se concentrava logo não. A gente primeiro ia para as filas dos ônibus. Aí alguém chegava, aí gritava. Aí todo mundo chegava, corria, fazia a passeata, fazia os comícios, depois se dispersava. Porque eles chegavam aprendendo, né? E assim, dentro da universidade, dentro da sala de aula, a gente tinha uma organização por sala de aula. Sabe? Por exemplo, aí eu já era AP, eu era